Oi, gente, tudo bem, meu povo? Saudade de vocês, uma saudadona grandona, assim, sabe? Big, very. Praticar English e de estar na escola. Vocês também, né? Estão very. Saudades, Mai? Yes? Então tá bom. Meu povo, vamos lá. Estamos iniciando o segundo tri. Então, a partir de agora, tudo que nós trabalharmos é para o segundo trimestre, certo? Atividade, trabalho, participação, tudo já é para o segundo tri. O primeiro já foi. Nós não terminamos a apostila, então nós iremos continuar ela até encerrar. Falta pouquinha coisa, só lembrando que não pode desfazer dela até passar a primeira avaliação, no caso a V2 do segundo tri, tá bom? Nós vamos falar da termodinâmica da Terra, temperatura e calor. Quando eu falo para vocês, quando a gente fala em temperatura e em calor, se eu falo para vocês, gente, qual a temperatura hoje? A maioria vai abrir o celular e vai olhar no aplicativo e me passar a temperatura, certo? Ah, prof, hoje tá 28 graus, 29 graus, 30 graus, 5 graus, certo? Se nós falamos em temperatura corporal, a nossa temperatura normal é aproximadamente 36 graus e meio. Então, quando uma pessoa está com febre, ela está acima dos 37 graus e meio. Até 37 graus e meio é um estado febril. Então, se fala tá com febre, é porque a temperatura corporal está acima do normal. Então, quando nós falamos em temperatura, é muito relacionado a isso, a algo quente e algo frio. E calor? Se eu falo calor, nós imaginamos que a temperatura está muito elevada e o ambiente está quente. Estou com calor. Aí eu quero o quê? Eu quero ar-condicionado, eu quero ventilador, porque eu estou com calor. Mas será que essas são as definições corretas para temperatura e calor? Não sei. Não sei, mas nós vamos descobrir, tá? É brincadeira, eu sei sim, tá? Vai que vocês pensam que eu não sei mesmo, né? Vamos descobrir. Entendemos por matéria? Nós já vimos matéria. O que é matéria? Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Ah, agora ficou fácil. Ficou? Os diferentes objetos, substâncias e seres vivos. Toda matéria é formada por partículas muito pequenas. As partículas se movimentam constantemente e a essa movimentação damos o nome de agitação térmica. Vou dar um exemplo bem simplesinho, bem simples mesmo, de agitação térmica. Quando nós estamos sentados, estamos em repouso, nossas partículas estão tranquilas. Aí nós saímos e vamos lá na quadra e a gente começa a correr. E nós vamos começar a sentir calor, a transpirar. A transpiração é para o controle da temperatura corporal, certo? E o que faz nosso corpo esquentar, sentir esse calor? É a agitação térmica. Nossas partículas começam a se movimentar. Se elas começam a movimentar, elas vão se agitar, é onde nós vamos sentir muito calor. E aí começamos a transpirar,
A transpiração entra como uma medida para diminuir a temperatura corporal. Cada partícula em movimento tem energia cinética. Energia cinética muito relacionada a movimento, a velocidade. Energia associada ao movimento. E a soma da energia cinética de todas as partículas corresponde à energia térmica. Quanto mais agitadas estão as partículas, ou seja, quanto mais as partículas se movimentam, maior a sua energia cinética e, consequentemente, maior sua temperatura. Imagine que você seja uma pessoa que gosta muito de chás e gosta de tomar chá gelado e chá quente, como representados, página 50. O exemplo do chá nos permite concluir que quanto maior a agitação das partículas de um material, maior sua temperatura. Quanto menor a agitação, mais baixa a sua temperatura. Temperatura, portanto, é uma grandeza física que indica o grau de agitação das partículas de uma matéria. Então temperatura não é aquilo que eu pergunto, nossa, quanto será que está a temperatura hoje? Temperatura é uma grandeza física. Se é uma grandeza, ela pode ser mensurada, ela pode ser medida, que indica o grau de agitação das partículas de uma matéria. Legal, né? O aumento da temperatura durante o processo de aquecimento e a sua diminuição durante o processo de resfriamento pode ser explicado pela transferência de energia térmica. Então, eu posso fazer transferência de energia? Como será que eu posso fazer essa transferência? Como que eu transfiro energia de um corpo que tem mais para um corpo que tem menos e vice-versa? Vamos novamente ao exemplo do chá. Durante o aquecimento do chá no fogão, ocorre a transferência de energia térmica da fonte para o recipiente com chá. A fonte é um fogão, é a chama. Ele é mais quente, ele transfere energia. E o corpo menos quente, ele recebe, um doa e o outro recebe. Ao prepararmos o chá gelado, inserindo cubos de gelo, a energia térmica do chá será transferida para o gelo, o qual vai se fundir. É importante lembrar que nos processos de aquecimento e resfriamento, a transferência da energia térmica se dá sempre da matéria que se encontra em uma temperatura mais alta para a matéria que encontra uma temperatura mais baixa. No aquecimento, a temperatura da chama do fogo apresenta uma temperatura mais elevada que a do recipiente do chá. Assim, o chá recebe energia da chama lá do fogão, certo? Já no resfriamento, a temperatura do recipiente, como o chá, é mais elevado que a do ambiente. Assim, o chá perde energia para o ambiente. A quantidade de energia térmica que foi transferida por causa da diferença de temperatura é chamada de calor. Então, calor não é esse negócio que não tô aqui com calor tremendo? Ó, nossa, que calor! Não é isso? Calor é isso? Calor é a quantidade de energia térmica que foi transferida por causa da diferença de temperatura. Entendi. Calor é a energia térmica em movimento de um corpo com temperatura mais elevada para um corpo com temperatura mais baixa. Equilíbrio térmico. O que é equilíbrio? Isso está em equilíbrio? Não. Está em equilíbrio? Não. Se eu quiser deixar em equilíbrio, eu tenho que fazer isso aqui. Equilíbrio térmico é quando dois ou mais componentes se unem, componentes com temperaturas diferentes se unem para
ficar, para permanecer todos na mesma temperatura, aonde um vai ceder calor e o outro vai receber. Os corpos podem ganhar ou perder energia térmica na forma de calor, ou seja, podem sofrer variação de temperatura. Temperatura e calor são grandezas físicas diferentes. No entanto, as mudanças que ocorrem com uma podem afetar a outra. Por isso, temperatura e calor são conceitos que se relacionam. Eles andam sempre ali de mãozinhas dadas, tá? São grandezas diferentes, mas um está diretamente ligado ao outro. Quando dois corpos com temperaturas diferentes estão em contato, ocorre a transferência da energia térmica do corpo que apresenta a temperatura mais elevada para o corpo que apresenta a temperatura mais baixa, até que eles apresentem a mesma temperatura. Nesse caso, dizemos que eles atingiram equilíbrio térmico. Um exemplo, eu pego um café quente e um leite gelado. Eu vou misturar os dois na mesma xícara. O café vai perder calor e o leite vai ganhar. O café que era bem quente, quando ele vai misturar, ele não vai ficar tão quente, porque ele doou, ele perdeu o calor, e o leite que era gelado não vai estar tão gelado. Quando misturam, os dois entram em equilíbrio térmico, ou seja, eles ficam à mesma temperatura. Isso é equilíbrio térmico. Quando nós colocamos um objeto, tiramos ele de um local quente e levamos ele para um local frio, ele vai ficar em equilíbrio térmico, porque ele vai passar, ele vai chegar, transformar, ele vai receber calor para que ele vai doar calor, né? Que ele estava no quente, ele vai para o gelado, ele vai doar e ele, para ele entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. Equilíbrio térmico tem uma importância fundamental para a manutenção da vida na Terra. Sem a presença dos gases estufa na atmosfera terrestre, parte da radiação térmica da Terra se propagaria para o espaço. Ao longo dos anos, isso causaria um grande resfriamento no planeta, fazendo com que os oceanos congelassem. Então, é devido ao equilíbrio térmico que não ocorre esse congelamento, porque sabemos da importância dos gases estufa. Eles são responsáveis para poder haver vida na Terra. Se não fosse eles, seria inviável a vida na Terra, porque seria tudo muito frio, muito gelado, congelado. Os oceanos têm uma função muito importante no equilíbrio térmico da Terra, pois possuem grande capacidade térmica, ou seja, precisam receber uma quantidade de calor muito grande para que a sua temperatura seja alterada. Por isso, são capazes de regular a temperatura do planeta da forma eficiente. Equilíbrio térmico é, portanto, um processo fundamental e imprescindível para a manutenção e a existência de vida na Terra. Era existência, a palavra que eu estava procurando ali atrás e não encontrei. Os gases estufa, eles são fundamentais para a existência de vida na Terra. Por quê? Porque eles colaboram no equilíbrio térmico. Sensação térmica. Às vezes a gente fala, nossa, tá tantos, principalmente no inverno, locais muito frio, tá 5 graus, mas a sensação térmica está de 0 graus. Por que disso? Se tá 5 graus, a sensação, o que nós estamos sentindo é mais frio. Da mesma maneira, às vezes está
38 graus com sensação térmica de 40. Por quê? É o que nós vamos falar agora da sensação térmica, tá bom? Geralmente, quando você está adoecendo e seus pais suspeitam que você esteja com febre, eles colocam uma das mãos em sua testa para verificar sua temperatura. A prof faz isso também, né? Quando vocês falam, prof, eu acho que estou com febre, a prof chega, coloca a mão, né? Por que que nós fazemos isso? Porque nossa mão, ela tem muita sensibilidade ao calor, mais do que o braço, por exemplo. Então, quando nós colocamos a mão, é porque ela tem uma percepção maior. E é uma temperatura exata? Não, é apenas uma suposição de que aumentou, tá com febre. Vamos procurar saber o que é. Por meio dessa ação, é possível sentir se você está mais quente do que o normal. No entanto, será que colocar a nossa mão na testa de alguém ou mesmo tocar um objeto é a melhor forma de aferir a temperatura de cada um? É as mãos que dá com exatidão um valor? De que maneira podemos aferir a temperatura de modo mais confiável? Nós já estudamos isso. 5º ano, eu acho. Antes das refeições, ou mesmo após utilizar o banheiro, é comum higienizarmos as mãos, lavando-as ou utilizando álcool em gel. Agora, com o coronavírus, nem se fala, né, gente? A gente vive, ó, com o banheiro aqui, álcool em gel. Brincou, álcool em gel, né? Então, vamos ver por que foi falado disso, né? Vamos. Você já utilizou álcool em gel? Todo dia, né, povo? Agora, nessa época. Para higienizar as mãos, provavelmente sentiu uma sensação fria nelas. Você sabe por que isso acontece? A sensação fria ocorre porque o álcool evapora rapidamente das mãos, retirando energia térmica da pele e assim diminuindo a sua temperatura. Isso acontece também quando saímos molhado do mar ou da piscina, ou quando praticamos alguma atividade que exige muito esforço físico ou brincamos muito. Acabamos transpirando em excesso. O suor evapora rapidamente com o vento, dando a sensação da diminuição da temperatura. Quando nós saímos da piscina, da praia, da água da praia, ou então quando nós estamos muito suados, de repente nós sentimos frio. E é por esse motivo, porque o suor evapora, dando a sensação da diminuição da temperatura. É possível observar a partir dos exemplos que a sensação de frio normalmente indica que a nossa temperatura corporal está mais elevada do que a temperatura do ambiente. E dessa forma, estamos transferindo energia térmica para o ambiente, ou seja, estamos perdendo energia térmica para o meio externo. Em nosso cotidiano, observamos diferentes sensações térmicas, dependendo da umidade do ar. Se compararmos 2 dias que apresentavam a mesma temperatura, porém um deles úmido e o outro seco, temos a sensação de que no dia úmido a temperatura estava mais elevada. Isso ocorre porque quando o dia está úmido, a umidade presente no ar dificulta a evaporação do suor, o que prejudica o mecanismo de resfriamento do nosso organismo. Isso provoca a sensação corporal de que mais calor nos dias úmidos do que nos dias secos. Em dias muito quentes, a utilização de ar-condicionado é comum. O ar-condicionado diminui a temperatura do ambiente e também diminui a umidade do ar. Isso facilita a evaporação do suor e faz com que o nosso corpo tenha a sensação de temperatura mais baixa.
quando nós ficamos muito tempo no ar, nós passamos a sentir frio. Essa é a diferença de temperatura. Essa é a sensação térmica. Quando o nosso corpo, ele aparentemente está numa temperatura diferente do ambiente. Claro que nossa temperatura é diferente, porém nesse momento eu não sei a temperatura, mas eu tô tranquila que eu não estou com calor, não estou com frio, tô bem tranquila, não estou em ar-condicionado, ventilador, nada, e tá tudo certo. O dia tá quente, então o suor transpira mais fácil. Então essa é a sensação térmica, tá? Quando dá essa diferença. Por isso que em muitos lugares, às vezes está frio, mas a sensação térmica é de mais frio ainda. Tudo bem? Então, na nossa próxima aula, nós vamos falar de termômetros e escalas termométricas. Beijos, meus corações. Muitas saudades de vocês e até a próxima. Coraçãozinho. Tchau!